ar. Nós vamos estudar o texto de 2 Reis 6, do versículo 1 ao 7. Eu vou contar a história desses versículos, o contexto dele. Depois, quando nós entrarmos nas lições, se for necessário ler alguns versículos, eu vou fazer isso, tá? Então aqui nos conta uma história de mais um dos milagres de Eliseu. Os discípulos de Eliseu estavam achando o lugar onde eles habitavam, e também tinha escola ali de profetas, muito pequeno, e eles rogaram ao profeta para irem até o Jordão pegar madeira e fazer outra casa lá perto do rio. E Eliseu abençoou eles, só que logo em seguida eles chamaram Eliseu para ir junto, e ele foi. E ao fazer esse trabalho, um deles perdeu o machado dentro do rio. E pelo que parece, o Jordão ele não tinha uma água muito limpa, água transparente, ou talvez fosse muito fundo. E eles não conseguiram ver aonde o machado estava. Aí esse discípulo que perdeu gritou, né? "Ô mestre", dizendo o machado era emprestado, né? E eu perdi ele dentro do rio, né? Então aqui, nesse contexto, nós podemos tirar muitas lições espirituais. Mas antes eu vou pedir para vocês curtirem e compartilhar este vídeo e também tocar no sininho para receber notificações dos próximos vídeos, amém? Então a primeira lição é o lugar que eles habitavam estava muito pequeno. Vamos ver o que significa esse versículo, né? Que está no versículo 1, que diz assim: "E os filhos dos profetas disseram a Eliseu, eis que agora o lugar onde habitamos contigo é demasiadamente apertado para nós." Então, quando a nossa vida espiritual ou ministerial está crescendo, temos que sair do nosso comodismo e pedir para Deus ir conosco e nos dar direção para fazer algo maior para o seu reino. Não devemos ficar estagnados no mesmo lugar, mas pedir para Deus para que nos use em lugares maiores, né? Eliseu aqui tipifica a presença e a direção de Deus. Por isso, eles pediram para Eliseu ir junto para construir aquela casa, né? No Salmo 127, 1 diz que construir sem a presença de Deus é construir em vão. Então, tudo que nós formos construir para Deus, sempre tem que ter a presença e a direção dele. Amém? A segunda lição: o que foi perdido naquele trabalho era essencial. O machado era essencial. Sem ele não poderiam fazer a casa, porque era com ele que ia tirar a madeira para fazer essa casa, né? Então o machado ele representa ferramentas espirituais, dons, propósitos, unção, poder, autoridade, né? Tudo que temos para o trabalho espiritual são dados por Deus. Nós somos apenas mordomos, somos apenas administradores. Por isso o discípulo ficou apreensivo e chamou Eliseu para ajudar a encontrar o machado. Nós somos mordomos da unção, da palavra, enfim, de todos os recursos que Deus nos dá para trabalhar para o seu reino. Se perdemos algo, nós temos que confessar a nossa irresponsabilidade e pedir ajuda, como o discípulo fez, pediu ajuda para Eliseu. Temos que pedir ajuda para Deus, nos restituir aquilo que foi perdido. Amém? A terceira lição: a madeira jogada por Eliseu fez o machado flutuar. Então eu vou ler o versículo 6 aqui, que diz assim: o homem de Deus disse, onde ele caiu? E ele lhe mostrou o lugar. E ele arrancou uma madeira e lançou ali dentro, e o ferro flutuou. Então aqui, quando Eliseu perguntou aonde caiu, ele queria saber exatamente o lugar que tinha caído o machado para poder jogar a madeira, né? Essa madeira representa a cruz de Cristo. Sempre que perdemos algo daquilo que Deus nos deu, temos que ir para a cruz, para que aquilo venha novamente flutuar em nós. Deus, ele quer saber exatamente o ponto da nossa perda, para fazer o milagre da restituição. Muitas vezes nós perdemos o nosso ministério por falta de alegria de fazer a obra. Muitas vezes nós perdemos dons espirituais por falta de fé, né? Às vezes Deus te deu um dom da cura, por exemplo, mas falta fé em ti.
Aí você vai orar pela pessoa e não acontece nada. Então, tudo isso é por quê? Porque nós estamos sendo irresponsáveis com aquilo que Deus nos deu para administrar, né? Nós sempre temos que estar prontos, cheios de alegria para o ministério, cheios de fé, cheios de unção, né? Se nós perdemos a unção, como que nós vamos trabalhar para Deus? Não tem como, né? Usar os instrumentos que Ele nos deu, né? Mas se você perde algo essencial em sua vida espiritual, quando você vai até a cruz, Jesus não apenas resgata, Ele te renova, Ele te dá um novo propósito. Amém? Vamos orar? Pai, reconhecemos que tudo que nós temos vem do Senhor. Te agradecemos, Senhor, por nos dar essas ferramentas espirituais. Queremos sempre, Pai, a Tua ajuda, porque tem momentos em que nós perdemos o ânimo, a alegria, a fé, para cuidar daquilo que o Senhor nos deu. Queremos, ó Deus, ser mordomos responsáveis, Senhor, para cuidar com zelo daquilo, Senhor, que o Senhor tem nos dado, Pai. Em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada pessoa, ó Deus, que está ouvindo esta mensagem, Pai, para que eles sejam mordomos fiéis, Pai, de todos os instrumentos que o Senhor tem dado a eles, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus.